Hoje vou ensinar vocês a fazer o quibe de Pesach. Oi pessoal, eu sou a Merav Dayan, bem-vindos ao meu canal. Hoje vou ensinar vocês a fazer o quibe de Pesach. Pesach é a Páscoa judaica. Por que comemos quibe em Pesach? Porque quibe é gostoso. E por que ele é gostoso? Porque ele é um quibe diferente. E por que ele é diferente? Porque na festa de Páscoa os judeus não comem cereais fermentados. E o quibe, o trigo do quibe, ele passa por um processo de molhar, ele é molhado, então ele acaba fermentando e isso é proibido para judeus na festa de Páscoa. Mas o que fazer que judeus que vieram dos países árabes adoram comer o quibe de dedo de Páscoa? Então, como comemos na festa de Páscoa a matzá? A matzá é um pão ázimo, parece com isso, é uma das opções de matzá. Então, com isso, inventaram a ideia de triturar a matzá e formar uma farinha, que com ela nós fazemos várias e várias receitas. A matzá, ela é feita de um processo com água e farinha, mas num processo muito rápido que não permite a fermentação. E por isso ela é permitida na nossa festa de Páscoa. E com isso fazemos um quibe que vocês não vão esquecer a vida toda. Está aí o melhor quibe que existe. Não conheço pessoas que não gostam deste quibe, até conheço pessoas que não são judias e esperam a festa de Páscoa nossa para comer este quibe. Então, vale a pena vocês ficarem comigo até o final. A receita é muito mais fácil do que a receita comum do quibe, porque não precisamos hidratar o trigo e a massa sai uma massa bem fácil de trabalhar. Tudo é mais fácil e prático. Vocês vão adorar. Dê um like no vídeo, inscrevam-se no canal se ainda não foram inscritos e vamos ver os ingredientes. Para fazer a massa do quibe, temos farinha de matzá, água natural do filtro, óleo vegetal, sal e páprica doce. Para o recheio, temos cebola batida no liquidificador ou picada, carne moída sem gordura, pimenta síria, noz moscada, sal, óleo vegetal e um pouco de pinhola ou nozes picadas. Vamos começar preparando o recheio do quibe. Colocamos o óleo na panela e ligamos em fogo médio até esquentar. O óleo já esquentou, vamos baixar um pouquinho o fogo e colocar a cebola. A cebola vocês podem picar, eu gosto dela bem batida no liquidificador com um pouquinho de água para não travar as facas, porque meus filhos não gostam de sentir a cebola picada dentro do quibe, da carne do quibe. Agora, vamos continuar assim, refogando em fogo baixo a cebola, mexendo de vez em quando até ela dourar. Agora que a cebola já dourou, vamos acrescentar a carne. Amassamos, acrescentamos o sal, a pimenta síria e a noz moscada e em fogo baixo continuamos a mexer um pouco de vez em quando e cozinhar a carne até ela cozinhar e o líquido evaporar. O objetivo é deixar ela cozida, sequinha e esfarelada. Enquanto a carne cozinha, podemos fazer a massa do quibe. Lembrem de vez em quando mexer um pouquinho
e em fogo baixo, deixar ela, e panela aberta, deixar cozinhar mais ou menos uns 20 e poucos minutos, ela já fica pronta. A massa é muito mais fácil de fazer, porque só colocamos a farinha de matzá na bacia, não precisamos hidratar nada. Colocamos na bacia as quantidades, a explicação está tudo na descrição do vídeo, como sempre. E agora acrescentamos o sal, a páprica, o óleo e a água. A água eu gosto de, a quantidade é certinha, mas eu gosto de pôr ela aos poucos, mexendo na mão. Vamos colocar um pouquinho e começar a mexer. Acrescentamos mais um pouco da água, mexemos. Acrescentar o restante da água. Pessoal, a massa é muito, muito gostosa de trabalhar. A massa está pronta. O processo é muito, muito rápido de preparar a massa. Enquanto a carne continua cozinhando, eu posso já montar, separar aqui bolinhas de massa para formar o quibe. Eu gosto de pesar bolinhas de 30 gramas de massa. E eu coloco as bolinhas num prato forrado, com papel, com um saquinho plástico. E até terminar, a carne já vai ficar pronta. Assim. A carne já ficou cozida, sequinha e soltinha. Só falta agora montar o quibe e fritar. Para montar é muito fácil, porque a massa do quibe de Pesach é muito fácil de trabalhar, ela não quebra e ela estica bem, é tanto que dá para fazer a camada de fora, a camada da massa bem fininha, e aí cabe mais carne do que o quibe comum. Vamos pegar cada bolinha, colocar na palma da mão, colocar o dedo indicador dentro da bolinha, apertar quase até o final e apertar a bolinha em volta do dedo, mais ou menos até a dobra do dedo, e apertar o dedo contra a palma da outra mão. E assim vamos girando, apertando, girando, apertando. Temos que fazer ela mais fininha possível, para ela ficar depois crocante na fritura e para caber bastante carne no recheio. Agora que ela está pronta, nós colocamos um pouco de carne, depois podemos colocar um pouquinho de pinhola ou nozes, o que vocês preferem, e de novo carne. E agora fechar. Fechar, nós apertamos a parte de cima para dentro e formamos uma gotinha. Apertamos aqui a base um pouco, fechamos, assim alisamos, ficar bem fechadinho. Eu gosto de fazer o quibe que está recheado e tem pinhola ou nozes dentro, no formato de gota. Assim, o outro que eu só coloco carne sem pinhola ou nozes, eu faço um formato de duas pontas. Assim as crianças podem saber se tem nozes, não tem nozes, e eles preferem, claro, sem as nozes. Assim é mais fácil de identificar. Nós colocamos cada quibe montado numa bandeja forrada com papel plástico e depois podemos congelar ou levar a fritar.
Vou mostrar mais um no formato de 2 pontas tradicional. De novo, apertamos a bolinha com o dedo contra a palma da mão, giramos. E agora o recheio. Neste não vou colocar frutas, vou fechar, formando a ponta assim, e no outro lado também vou puxar um pouco, para ter 2 pontas. Aí apertamos, assim, tentamos manter 2 pontas dos 2 lados. Assim. Vou preparar todos esses quibes agora e vamos fritar. O quibe está pronto. Só falta fritar e degustar. Então, vamos esquentar o óleo na panela. Melhor panela pequena, porque precisamos do óleo cobrindo o quibe. Ligamos em fogo médio. Precisamos chegar na temperatura de 180 graus. Então, a gente pode verificar isso com o termômetro ou colocar colher de madeira dentro e ver se está formando bolinhas, quer dizer que a temperatura está boa. A temperatura está boa e podemos ver isso, que colocamos a colher de madeira e está formando bolhas. Vamos fritar mais ou menos 5 ou 6 unidades por vez, porque senão o óleo esfria muito e aí o quibe começa a desmanchar. Contamos mais ou menos 5 a 6 minutos. Vocês vão ver que depois de 4 minutos o quibe já fica dourado, mas ele não forma ainda a casca mais crocante. Melhor esperar entre 5 e 6 minutinhos, no fogo baixo para médio. Aqui passamos uns 6 minutinhos. Vamos tirar, colocar um pouco em cima da grade para o óleo escorrer. E é bom verificar de novo a temperatura do óleo, porque muitas vezes o óleo esfria entre os lotes, principalmente se vocês congelam o quibe. Pessoal, lembrem de esperar a temperatura certa do óleo. Se o óleo estiver muito quente, o quibe queima rapidinho, não é bom. Melhor fazer com a temperatura certa. Agora, essas bandejas também vocês podem congelar e depois guardar em saquinhos sem o ar. Na hora que vocês quiserem fritar, não precisa descongelar. Pode pegar do freezer e direto esquentar óleo e fritar. Sai perfeito, só lembrem de olhar a temperatura do óleo entre cada lote, porque realmente se passar a temperatura fica muito baixa, vocês vão ver que o quibe começa a esfarelar dentro do óleo. Pessoal, depois de alguns minutos que o quibe está em cima da grade, eu recomendo passar ele para um prato forrado com papel toalha, para que o papel continue absorvendo o óleo. E agora vamos experimentar, depois do nosso trabalho. Vou pegar eu gosto com fruta, então vou pegar que é formato de gota. Este aqui é de nozes, olhem como está bem recheado. Até aqui por hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like e inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. E ativa as notificações, apertando no sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Me acompanhem no Instagram, lá
estou compartilhando com vocês tudo que vamos aprender aqui juntos. E lembrem de entrar no meu site, vocês vão adorar. Tchau, até o próximo vídeo.